Bom dia, gente. Hare Krishna. Bom dia, Valíria está aqui, a gente já falou. E porque tem aí remoto. Muito agradecida pela chance da gente fechar a semana no domingo, para não deixar estudos pendentes da semana passada entrando nessa daqui, porque daí a gente já começa com novos temas e não arrasta esses assuntos em aberto, principalmente porque a gente colocou uma reflexão que depois eu até fiquei pensando que realmente tem reflexões que são mais longas do que o tempo que a gente sugeriu para abrir o dia. E eu sempre fico nessa resistência de não encurtar as coisas ou não apressar o que quer que seja. Então talvez realmente rachar essas reflexões para que de alguma maneira elas não percam a profundidade e a gente possa estressá-las do ponto de vista de olhá-las por todas as perspectivas. Porque a intenção é um tópico bastante profundo. Ai, graças, querida. Tá chegando uma outra pessoa aqui, a Flávia tá aberta. Então, enfim, desculpa. Então, dessa forma, a gente consegue ir adiante, aprofundando, sem perder essa beleza que a reflexão traz pra gente e analisando de vários pontos, porque isso é muito rico também, porque geralmente a gente tem uma perspectiva que a gente está bastante familiarizado, bastante familiarizada. E aí, conforme a gente vai se envolvendo com aquilo, falando mais a respeito daquilo, então a gente consegue ter, às vezes, a perspectiva que a gente não teria, que é, inclusive, de alguma outra pessoa. Karine, bom dia, bem-vinda. Por favor, fica à vontade. Isso, só pegar, por favor, só pegar, senta, fica à vontade, a gente já se abraça. Bem-vindo. Então, deixa ela aí, deixa, isso, só fecha, por favor, ali. Obrigada. A cortina, só isso. Obrigada, querida. Agradecida, gente, desculpa. Então, enfim, aí talvez essa seja uma ideia para a gente não se acelerar, mas, de novo, a gente tentar manter dentro da semana mesmo. E aí, nessa semana, a gente colocou algo a respeito de intenção. E a gente viu isso de várias perspectivas diferentes, inclusive a partir de uma reflexão que o Buda sugere para nós, de que o karma é gerado por meio da intenção e não necessariamente da ação. E isso, inclusive, colocava a gente para pensar a respeito de que, por vezes, a gente vê pessoas fazendo coisas boas e, mesmo assim, com alguma dificuldade de colher dessas coisas boas. E tem vários olhares a respeito disso, porque o banco do karma, ele é maior, e dentro do exercício da gente pensar que existe vida passada, e daí cada um livre para interpretar isso como queira colocar, mas dentro de um cenário de estudo, a gente acreditar em vida passada para pelo menos entender o raciocínio. E depois cada um fez sua reflexão sobre como seguir com isso. Mas a gente entender que o banco de karma sendo maior do que a gente lembra do que fez, muitas vezes o que a gente está fazendo de bom está amenizando o que a gente fez de ruim. Então, não é que necessariamente a gente recolhe igual ao bem que a gente está fazendo. Então, vocês entendem? Ou seja, a matemática, ela não está com todas as variáveis apresentadas para a gente chegar no resultado da equação de uma forma clara. E lembrar também que muitas vezes o desconforto é bênção. Então, toma cuidado para não chegar e falar assim, isso aqui é ruim. Porque às vezes é esse desconforto que leva a gente para um despertar, ou leva a gente para de repente olhar para a nossa vida e falar, nossa, tá fora do lugar, eu preciso realinhar. Então precisa ter muito cuidado para olhar as coisas e muita sabedoria também. É isso que a gente quer, esse discernimento, e não só essa mente que fica o tempo todo falando para nós, às vezes até contra nós e não a favor de nós. Então, dentro desse tópico de intenção, a gente navegou por vários lugares para entender se verdadeiramente o que a gente faz está alinhado com o que a gente pensa e com o que a gente sente. Porque muitas vezes se está fazendo do lado de fora, mas não se está fazendo do lado de dentro. Ou seja, a gente faz coisas contrariadas. Às vezes, dentro da nossa própria família, a gente faz coisas assim. Alguém sabe me dizer se eu liguei para gravar? Só a deusa sabe, né? Liguei, tá bom, obrigada. Muito agradecida. Agradecida. Alguém? A Pá levantou a mão aqui. Muito agradecida pelo grupo de apoio. Então, enfim, às vezes a gente, dentro da nossa família, a gente faz coisas contrariadas e contrariadas. E óbvio que em qualquer relação vai ter uma hora que um cede, que o outro cede. Isso é natural. O problema é quando isso vira tóxico. E aí a gente começa a fazer alguma coisa, ou seja, dá a impressão que a gente está fazendo, só que no nosso coração não está fazendo. E, inclusive, isso leva à somatização eventualmente. Então, tudo isso precisa ser olhado, é um estudo fino.
E esses estudos, eles são desconfortáveis também, porque eles levam a gente para lugares onde às vezes não é exatamente o anjo de candura e formosura que a gente quer se ver, porque às vezes a gente está fazendo uma coisa boa do lado de fora com raiva do lado de dentro. E aí é óbvio que isso leva a algum tipo de lugar onde um belo dia a gente descobre que não está sentado no tapete, está sentado numa almofada, de tanta coisa que a gente colocou para debaixo desse tapete. E aí quando vem à tona, vem, nossa, mas o que aconteceu? Aconteceu naqueles anos todos que a gente mentiu pra gente. Então essa intenção é um estudo que a gente viu que é bastante fino. E aí navegando durante a semana, todas esses pontos de vista, ou seja, de entender como que esse karma funciona em cima dessa intenção e qual é a intenção verdadeira e se eu de fato estou bem intencionada ou se eu simplesmente estou fazendo alguma coisa. Às vezes a gente comentou até de empresas, por exemplo, que parecem que estão preocupadas com o meio ambiente e que no fim das contas querem só aproveitar um momento de fim de mundo para falar, olha, tá aqui o meu produto, como a Coca-Cola. Eu não sei se vocês já viram na Coca-Cola, tá escrito plástico, que é reciclado, etc. O plástico da Coca-Cola é um dos plásticos mais encontrados em sujeira planetária e o que menos se recicla. Porque o consumo é tão grande, já o número que a gente tem de reciclagem já é muito baixo. Ponto. Não é porque pode ser reciclado que é reciclado. Então, geralmente, isso é simplesmente dispensado. E a Coca-Cola, pelo alto consumo e ainda a baixa reciclagem, ponto, é uma das garrafas que a gente mais encontra para todo mundo. Então, para quem acredita em reencarnação e lei do karma, a gente vai chegar lá na frente e vai encontrar uma garrafinha de Coca-Cola. A gente vai reencarnar e vai ter a mesma escovinha de dente, vai ter a garrafinha de Coca-Cola que beber, esse tipo de coisa. Então, precisa entender como tudo isso tá junto na nossa inconsciência e na nossa falta de capacidade de olhar as coisas realmente da perspectiva. Eu quero fazer o bem, eu vou ter que estar alinhado no meu desconforto também, para inclusive realinhar os meus hábitos e poder olhar com um pouco mais de cuidado se realmente de fora tá igual do lado de dentro. E enquanto não tiver, a gente vai ter algumas surpresas na vida que, de novo, não necessariamente são ruins, porque é nesses pontos que a gente descobre uma força, inclusive, para retomar o caminho de uma maneira que o caminho não seja pautado só na gente, porque a nossa vida precisa beneficiar outros seres. Em algum momento a gente precisa parar para pensar nisso. Abre um parênteses, ou melhor, segura um minutinho. Se vocês quiserem virar um pouco aquecedor para vocês, que a gente estava sentado de um outro jeito, vocês estão bem, tá joia? Tá bom? Que a gente estava sentado de um outro jeito, estava meditando antes, agora eu vi que ficou aqui de uma outra forma. A Rosana comentou uma coisa que eu não quero perder só um momento, já encontraram microplástico no útero, pênis e tantos órgãos, exatamente. E a gente pensando até, falando, não, mas eu tenho uma alimentação saudável. Tá numa alimentação saudável e ao mesmo tempo num ambiente, num entorno, num planeta que absolutamente está sobrecarregado, não significa que a gente está tendo uma alimentação saudável. A gente é interdependente, tudo isso está acontecendo aqui, agora, no microcosmos, no macrocosmos, enfim, vai abrindo tudo isso. E aí a gente chegou finalmente no ponto de, tá bom, eu percebo que tem intenções que não necessariamente estão alinhadas. Como é que eu alinho essas intenções se quando eu vejo, eu já estou sentindo? Então a gente fala, não vou mais me irritar com tal pessoa, eu não vou mais fazer tal coisa, eu não vou mais tantas outras coisas que a gente diz para nós. Só que quando a situação aparece, a gente vê que aquilo está presente, então aquela intenção antiga. E daí a gente precisa trazer um conceito que está muito presente no estudo, nesse autoestudo que o Oriente sugere para nós, que é basicamente o que a gente faz repetidas vezes, o que a neurociência fala de rota neural. A Índia já falava para nós como essas repetições geram tendências. Eu não vou colocar um nome em sânscrito agora, mas quando a gente entrar nisso na Gita, a gente vai ter um pouquinho mais de clareza. Isso gera tendências na gente. Então, o que eu faço repetidas vezes, eu tenho uma tendência desenvolvida. E para eu conseguir mudar, não basta que eu fale uma vez, eu preciso purificar esta tendência. E aí entra toda a prática de tapas, que é a nossa próxima reflexão, ou seja, é o fechamento da semana, que seria de sexta-feira. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é, a gente, primeiro de tudo, precisa realizar esses lugares aonde estou fazendo
porque me falaram que é bom, mas eu mesmo queria estar fora daqui. Então a gente fala, eu sei que meditar é bom. Daí a gente fica assim, quanto tempo é mesmo que vai meditar? Será que já passou quanto tempo? Então, vocês percebem, a intenção não está exatamente no lugar da história. Porque bom mesmo, onde eu perco a noção de hora e onde eu nem conto a hora, é quando eu estou perdida no prazer. E aí entra um lugar também de estudo nisso tudo, que às vezes a gente pensa que, porque a intenção mudou, houve uma transformação espiritual. E às vezes o que mudou foi só a qualidade da mente. Olha só quanto conceito para a gente aprofundar nessa próxima semana. E por isso que eu queria fechar nesse instante daqui agora. A semana passada. Quando a gente tem uma transformação da mente, da natureza da mente, ou seja, a gente deixa de ser quem a gente não é, a gente está falando da luminosidade da consciência. Quando a gente fala simplesmente de uma mudança da mente, significa, por exemplo, antes eu tinha prazer no mundo e agora eu tenho prazer praticando yoga. Só que, ou seja, eu estou dizendo que o meu prazer mudou de lugar, mas ainda existe uma dualidade onde eu não estou identificada com o Deus que toma conta de mim. Deus com uma palavra reservada, um grande mistério que toma conta de mim. Ainda sou eu e ela e eu, o outro. Entendem isso? Então tem que tomar cuidado com a experiência que se está tendo. Porque algumas vezes, porque como a gente deixa de ter experiências mundanas ou se valer em experiências mundanas, a gente pensa que alcançou alguma coisa, quando na verdade é só a mente que mudou a qualidade. Então antes eu tinha uma qualidade que era mais mundana. Eu simplesmente, por exemplo, não tinha nenhum traço de compaixão. Quando eu desenvolvo a compaixão, a empatia, eu digo, putz, aconteceu alguma coisa aqui. De fato aconteceu, só que não é o destino ainda. E sem essa sinceridade a gente se engana, e quando a gente se engana a gente para. E o caminho, o ego é ardiloso. E se a gente não tem essa visão cortante, e aí todas essas deidades bravas, que pode ser São Miguel, pode ser Kali, pode ser Durga, mas se você olhar cada religião, e a gente não está aqui no estudo de religião, a gente está no estudo filosófico sobre nós mesmos, nós mesmas, cada religião tem uma representação brava. Mesmo que o cristianismo tenha tentado arrancar isso, a gente ainda tem São Miguel. A gente ainda tem nas religiões, a esquerda na Umbanda. A gente tem Kali de novo, tem Durga, tem Shiva, porque chega uma hora que tem que vir cortando a coisa. E se não tiver essa sinceridade bruta, a gente para num lugar bonito do caminho e fala, cheguei. E aí começam as ilusões. E algumas frentes espirituais dizem, inclusive, que a gente pode parar aí por vidas. Para quem não acredita em vidas, pensa assim, décadas. A gente parando e falando, olha que maravilha, então olha, o mundo está acabando, vamos para o topo da montanha rezar. Não, meu bem, o mundo está acabando, você vai mudar o mundo. Você vai fazer o que te cabe para mudar o mundo. Você vai para a montanha para ter com teu pai, igual Cristo foi. Mas você volta para o mundo e vai dar para o mundo o que ele precisa. Então tem que tomar muito cuidado para não olhar essa mudança da qualidade da mente como o destino. Porque quando a gente vê o mestre não fica levitando no topo da montanha, o mestre de alguma forma está inserido. Algumas vezes ele está inserido no projeto social e outras vezes, eu citei para vocês um ashram no norte da Índia, que é muito comum, essa representatividade que eles dão do serviço no meio social, que é a Sadhi Viji, o mestre dela. E a gente tem outros mestres que trabalham mais nos bastidores, incentivando os discípulos a irem para o mundo. Mas não existe um lugar onde simplesmente a espiritualidade está em um lugar e o mundo está em outro. Então, tomem cuidado para a gente não se iludir no caminho. E principalmente para a gente ter o discernimento de que, por vezes, o enfrentamento desconfortável do que quer que seja é uma espiritualidade elevada. E não a gente ficar no conforto de certos movimentos espirituais que estão, na verdade, iludindo o ego em alienação. Como, por exemplo, a gente se retirar do mundo falando assim, eu vou rezar. A gente vai rezar quando não tiver mais nada para fazer. Mas enquanto tiver alguma coisa para fazer, a gente vai fazer rezando. Entendem? Então, cuidado, por favor, porque, ou seja, como o mundo está muito difícil e tem coisas acontecendo na nossa vida, tem coisas acontecendo no nosso coração, tem coisas acontecendo para o mestre animal, tem coisas acontecendo para as florestas, tem coisas acontecendo para as crianças, tem coisas acontecendo para onde a gente olha, a gente está quase no final do mundo, então a gente fala, tá bom, então eu vou me salvar, eu vou me retirar. Mas que espiritualidade é essa?
Que compaixão é essa? Que só um se retira, que só um vai. Então, olha esse lugar para conseguir ter essa visão cortante. Essa visão cortante de falar, eu preciso realinhar a minha intenção. Porque o que eu estou fazendo verdadeiramente tem lugares de pontos cegos em mim. E quando eu percebo isso, eu chego num ponto que é um ponto de vulnerabilidade. Que é mesmo que eu queira, eu não consigo. Por quê? Porque as minhas tendências são mais fortes. Então, por mais que eu queira, no final do dia eu vou lá e falo, eu odeio o cara que fez isso com aquele mestre animal. Eu odeio aquela pessoa que tratou mal aquela. Eu odeio aquela pessoa que fez... E a gente vai cultivando uma raiva que extrapola, que vira ódio. A raiva é um poder. Vou falar de novo. A raiva é um poder. Tem o poder de te tirar do sofá. A raiva, quando você vê uma injustiça, é um poder. Se você não tiver discernimento, ela vai te queimar. Se você tiver discernimento, você vai fazer por amor. Se o discernimento escapar, você vai fazer por ódio. O que a gente vê no mundo hoje é a raiva transformada em ódio sem amor. Agora, a raiva é um poder. Quando a gente olha Kali, Durga, quando a gente olha São Miguel, quando a gente olha as entidades de esquerda, e de novo, aqui o foco não é religião, mas reparem nisso. A raiva é um poder. Ela te move a levantar. Mas o que te move a andar precisa ser uma coisa maior. Você anda por amor. Você se levanta nessa raiva da injustiça. Agora a raiva tem que estar pautada no amor, não no ódio. E esse é o lugar que você vai ter que se segurar por dentro. E precisa de um baita de um treinamento para que você se segure por dentro. Daí, por exemplo, estou vendo a Sasha com a câmera aberta aqui. Daí a gente vê, por exemplo, que não conhece a prática da Sasha, o nível de desconforto que a Sasha é capaz de suportar, com certeza ela leva isso para a vida. E aí, na hora, esse treinamento é igual óculos. Eu estou de óculos aqui para falar com vocês. Se eu saio para lá, eu vou ver com a mesma lente. Então, o treinamento que a gente muitas vezes faz dentro da sala precisa ser levado para fora da sala. E é essa que é a prática diária, que é a disciplina, que vai fazendo com que a gente vença as nossas tendências, purificando as nossas tendências, para que a gente consiga ter intenções corretas e ações corretas. Agora, isso acontece em um dia? Essa é a coisa chata da yoga. Essa é a coisa chata desses estudos. Porque a gente está numa sociedade imediatista. E a gente fala assim, olha, se você praticar meditação... quantas vezes? 3 vezes? 3 semanas eu posso ficar meditação e vai ficar tudo bacana. Eu posso ficar aqui, então eu vou participar disso daqui quantos dias? Não, se você praticar meditação 10 anos, se você praticar meditação 2 anos, 1 ano, vamos fazer 1 ano, então não é alguma coisa de hoje para amanhã. Não é uma coisa que a gente simplesmente vai ter esse imediatismo que a nossa sociedade está colocando em cima de nós. Para a gente vencer essas tendências, é a gente fazer algo repetidas vezes. E com um coração de fato pedindo, focado aonde a gente quer chegar. Por que isso é importante trazer o coração? Porque às vezes, no nosso tempo também, onde, por exemplo, citei a yoga agora, a yoga foi alcançada por um mercado wellness. Então, às vezes a gente vê pessoas também que estão em performance. Na meditação também. Tem tantas coisas que a gente vê só do lado de fora. E do lado de dentro está acontecendo o quê? A gente pode estar acendendo uma vela. E do lado de dentro está onde? Está onde? Desejando que o inimigo queime na chama da vela. Ou seja, que devoção é essa? Então, entende? Não adianta, tem que coordenar tudo isso. Para que essas tendências possam, de fato, um dia levar a gente à intenção correta. Só que isso vai dar trabalho, e é um trabalho constante. Então, no tópico da intenção, eu gostaria que a gente chegasse nesse ponto de vulnerabilidade e que cada um e cada uma estudasse em si. Qual é o ponto de vulnerabilidade? Aonde a gente está fazendo alguma coisa que a gente acredita que é certo, só que com a cabeça num outro lugar, só que com o coração num outro lugar. Ou seja, aquilo não está inteiro coordenado na gente, entendem? E a partir da hora que a gente vê isso, como é que a gente vai usar a austeridade para fazer com que essas tendências, que são frutos de repetições passadas, percam a força,
para que a gente possa transitar em outros lugares. A neurociência fala isso de criar novas rotas neurais. Isso é importante, porque a sinapse ela está acontecendo. Você já, por exemplo, quem dirige para... Todo mundo aqui dirige ou caminha ou vai para algum lugar. Vocês já tentaram falar assim, eu vou por outro lugar hoje. E de repente você se viu andando no mesmo lugar que você foi no dia passado? Você fala, nossa, ali tem um atalho, hoje o trânsito tá meio parado, eu vou... E daí você fala, nossa, mas eu falei que eu ia por outro lugar. E eu tô indo pelo mesmo lugar. Isso é uma coisa bem objetiva que a gente dirigir um carro, andar numa bicicleta, caminhar nossas pernas. Mas a gente vai pela rota neural, na mesma sinapse, que aquela tendência já existe. Então percebem que o que a gente está chegando hoje na nossa medicina, que a gente diz que a gente está se desenvolvendo, é o mesmo lugar que essas filosofias ancestrais já apontavam a gente, sem toda essa parafernália laboratorial e farmacêutica que temos hoje. Merece respeito, né? O que esses caras falaram merece um pouco de respeito, porque você não tinha nada disso. E os caras estavam apontando o caminho que hoje está sendo apontado para tratar sintomas sem resolver o problema. Para ter respeito, para a gente ouvir e falar, opa, tem alguma verdade por aqui. Então veja que a rota neural e a tendência que a yoga está falando, que a Índia está falando, e mesmo o Tibete está falando, que o budismo está falando, essa tendência é a mesma coisa que aqui a neurociência está dizendo. E não é fácil cultivar essa rota neural nova. Então vai precisar do quê? De esforço. Então o que a gente tem? Que a intenção não é algo que a gente simplesmente vai mentalizar, vai sentar numa posição bonita e de repente a gente vai levitar. Vai precisar de um esforço, e um esforço cotidiano e diário. Um esforço cotidiano e diário da gente se colocar em situações de desconforto, e nesse desconforto a gente retomar e falar, eu vou por outro lugar. Nesse desconforto, a gente começar a falar para a mente da gente que tem alguém conduzindo ela, que ela não está mais à deriva. Quando não existe esse esforço, a mente continua repetindo. Vocês estão acompanhando isso? Tá todo mundo com aquele rostinho agora de, tô pensando a respeito. É isso. Então, é ótimo para que a gente possa, ou seja, realmente, porque isso tudo, se a gente mantém só aqui em cima, fica quase uma sofisticação intelectual. Só que o verdadeiro estudo, ele vai se provar na prática de como a gente vive a nossa vida. E como a gente vive a nossa vida, do lado de fora as pessoas podem ter alguma ideia. Mas do lado de dentro, é entre você e Deus. É isso. E do lado de dentro é se você tem paz no fim do dia. Se teu coração está tranquilo. A gente está suscetível a todo tipo de ofensa e todo tipo de ataque. Mas eu sempre penso que eu fico, glorifica a deusa, que a gente esteja do lado de quem está sendo ofendido, de quem está sendo perseguido. Porque eu não suportaria estar do lado de quem está atacando, de quem está tentando impedir o bem de qualquer forma, de quem está ofendendo, de quem está... É óbvio que eventualmente a gente pode colocar algum tipo de ofensa em função do que se fala e do que o outro entende. Mas essa intenção correta, entendem? Que está do lado, então isso neutralize na gente, inclusive quando a gente é atacado, perseguido. Mas como a gente vive a vida com a paz que a gente alcança, é aí que deve estar o medidor sobre a nossa prática espiritual. E para isso precisa ter o esforço, e para isso precisa ter, a Rosana colocou aqui, o hábito faz o monge. Isso precisa estar na gente muito edificado, para que a gente não tenha ilusões de que é sem esforço, para que a gente não tenha esse espaço dentro da gente onde a gente ceda essa raiva, que é um poder para o ódio, aonde a gente também fique num lugar romântico da espiritualidade, onde a gente não tenha que ser bravo e brava. Às vezes, para segurar o seu ponto, você vai ter que ser bravo, vai ter que ser brava. Do contrário, a gente estava falando, a Flávia estava falando justo um momentinho antes, a coisa escapa da gente. Estava comentando com a Flávia, estou no estudo fino com a menopausa, que a menopausa ela muda a energia do corpo. Eu sei que tem mulheres aqui que já encontraram esse momento também. Então, por exemplo, antes a medicina chinesa falava que essa energia ia para o outro. E agora essa energia vai para o próprio coração.
em termos de prana, de ventos no corpo. Ela vai para o próprio corpo, ela nutre a si própria, porque a mulher ela tem geralmente na história dela o cuidar do outro. E aí quando essa energia volta para si própria, então existe uma força maior justamente de braveza. Então, são momentos de vida que a gente vai estudando. É tudo muito bonito a gente perceber e a gente notar e a gente dar espaço para nós. O ponto é a espiritualidade, independente de menopausa, de homem, mulher, de gênero, a espiritualidade não pode estar num lugar romântico que a gente não tenha que algumas vezes falar, é só até aqui. Quem já tentou mudar um hábito, o próprio veganismo, você muda, você fala, ai, pelo bem dos animais, agora eu amo os animais, mando os meus animais, o planeta, os seres, daí chegou o Natal. Daí você vai para a sua casa, para ser vegana. Você é vegana, no meio de toda a família. E aí as coisas não encaixam exatamente no amor. E você precisa ter uma certa braveza, às vezes, de falar, então, é aqui o meu caminho, estou respeitando de vocês e a minha comida que vai acabar primeiro, porque todo mundo vai querer experimentar a minha comida vegana. E vai todo mundo achar uma delícia a minha comida vegana. Então, não é assim. Então, percebem? Ou seja, tem tantos lugares para a gente percorrer em tudo isso, mas essa braveza também é necessária. A gente não romantizar o caminho espiritual do mesmo jeito que a gente não deve romantizar a vida. Do mesmo jeito que a gente não deve acreditar que essa mudança na qualidade da mente, quando a gente começa a ter prazer na espiritualidade, é o destino. Senão a gente está romantizando aí também manter esse pé na realidade transcendente, onde a gente está pronta para trabalhar, seja no mundo, seja em nós. Precisa de uma observação constante. Então, finalizando essa semana de intenções, e todo esse tópico da intenção, ele vai ser mais explorado em todos os demais estudos, que como eu comentei também na quinta-feira, o estudo do feminino na segunda-feira, do feminino independente de gênero, ele vai trazer para nós lugares de encaixe no psicológico, porque aí é mais uma visão terapêutica, psicológica do feminino, do hemisfério direito, da intuição, desse coração atribuído ao feminino, que é o que foi arrancado da nossa sociedade, dessa inteligência que precisa desse coração para ter sabedoria. Tudo isso, ou seja, vai acabar costurando o estudo da intenção. Quando a gente fala da Bhagavad Gita, vai fazer isso. Quando a gente vai para a meditação e consegue decantar tudo isso. Porque a gente precisa também entender que a gente entende coisas também no silêncio. Por isso que é importante decantar. A compreensão não é só a gente ficar acompanhando processos intelectuais. A compreensão é a gente conseguir muitas vezes silenciar a mente, ou pelo menos parar de estimular a mente com 1000 coisas, para que possa emergir da mente a compreensão. Isso às vezes a gente consegue depois de uma boa noite de sono. Quem nunca foi dormir com um problema e acordou com uma solução? Não é assim? Esse silêncio que se faz no sono. O silêncio que algumas vezes se faz quando a gente vai para a natureza, quando a gente está perto do mestre animal, quando a gente está perto de alguém que suporta o nosso silêncio, a nossa dor. E a gente chegou em alguma conclusão, foi um processo intelectual? Não, foi alguma coisa que emergiu. Então lembra sempre que não é uma vez que a gente vai escutar tudo isso e que isso vai encaixar dentro da gente. Mas é nessa repetição dos nossos estudos, aqui ou por onde vocês forem. Eu não quero vincular isso a nós. A gente faz parte de um campo onde pessoas ao longo da eternidade se olharam. E se olharam em religiões diferentes, em filosofias diferentes, mas se olharam. Então, a gente repetidas vezes olhar para isso. E aí, qual é a prova se realmente a gente está entendendo? Como a gente está vivendo a nossa vida. Se essa vida está maior que a gente. O quanto a gente está somatizando ou deixando de somatizar. O quanto a gente está sofrendo. À medida que a gente vai tendo mais compreensão, o sofrimento vira só dor. Então é óbvio, quando te dá uma pancada, você sente. Só que aquilo não vira um trauma de 40 anos na sua vida. No começo do caminho, as coisas acontecem, a gente vai... Percebe em quanto tempo demorava para você se curar quando você tinha 10 anos? Quando você tinha 15 anos? 20 anos? 25 anos? Percebe, ou seja, como a gente vai começando a sentir só dor. O sofrimento vai deixando de perpetuar. Essa é uma forma da gente ver o quanto a gente está entendendo.
Porque você olha para o outro e fala, foi horrível o que você fez. Mas ó, problema seu. Vá com Deus. Espero que de alguma forma dê tudo certo na sua vida. Só que você não segura o outro na vingança. E você observa melhor o que você faz para não atingir o outro. Mas essa é a prova da compreensão. Não é a sofisticação intelectual do quanto a gente consegue repetir o que quer que seja. Isso não aponta para nós uma compreensão. Então, de novo, lembra, a gente está escutando aqui uma vez. Hoje, o que eu gostaria que a gente chegasse na conclusão do estudo da semana é esse ponto de vulnerabilidade, que é o ponto cego. Que é eu quero fazer de outro jeito, mas por causa dessas tendências, em função de repetidas vezes que eu percorri outros caminhos, eu continuo querendo algo, mas terminando fazendo o que era anterior. E para que eu mude isso, para que de fato a minha intenção consiga se integrar ao que eu faço, ao que eu penso, ao que eu sinto, eu preciso me esforçar pela neurociência para criar novas rotas neurais e pelo estudo que a Índia, que o Tibete sugerem para nós, que o hinduísmo, que o budismo, que o Vedanta, que o Advaita sugerem para nós, é a gente purificar essas tendências. E para purificar essas tendências, a gente vai voluntariamente se colocar em certos desconfortos, repetidas vezes. Para a gente sofrer? Não. A gente não está aqui num caminho de faquir. A gente não vai machucar o corpo, a gente não vai se machucar. A gente vai simplesmente observar a mente em situações de desconforto, como que dentro de um laboratório, para que as conclusões que a gente tire possam ser tão nossas que quando o desconforto acontecer fora desse laboratório, esses desconfortos não façam a gente percorrer as mesmas tendências antigas. Fica claro isso para todo mundo? Rostinhos de reflexão. Então, eu agradeço muito a gente poder ter estado hoje aqui nesse domingo. Eu vou fechar esse link para a gente abrir o outro link, que é o link de tapas. A gente, só para ver como tudo isso encaixa, no estudo de tapas, a gente está sugerindo que a gente pegue um dia por semana e escolha algo para fazer. Um banho frio, nada para se machucar de novo. Então, que tenha, né, o discernimento, ou seja, um jejum. E aí a Beth, por exemplo, trouxe a questão que ela teve um infarto, que tem um remédio. Ninguém quer se machucar. Então, como é que consegue reduzir alguma coisa? Tirar um cafezinho. Tirar um cafezinho já é uma benção. Parece uma coisinha pequenininha. Tira o açúcar, tira o docinho depois da refeição também, para vocês verem o tipo de demônio que a gente vive dentro. Às vezes não precisa a gente colocar uma coisa muito grande, sabe? Às vezes é aquela coisinha que parece inofensiva e que tá ali. Então, enfim, um dia por semana, um banho frio, um docinho, um café, você vai escolher aí o que você vai fazer. Só que você vai fazer repetidas vezes. Essa é uma proposta que a gente dá. Mas tem que repetir. Não pode ser uma vez, porque uma vez o ego fica de eu consegui. Agora, repetidas vezes, o ego já vai para um outro lugarzinho. Então, repetidas vezes a gente vai fazer isso. E aí, no estudo de tapas, tem esse tapas que é, de certa forma, fácil, e falo fácil assim com cuidado, mas é porque a coisa vai, os parafusos vão apertando para frente. Porque tem o tapas do corpo, o tapas da fala e o tapas da mente. A intenção está no tapas da mente. Por isso que ele é mais difícil, ele não tem lugar de pegar. Né? O cafezinho você tem onde pegar, né? Você fala, tá bom, vou cortar aqui, vou tirar a cafeína, enfim. Agora, a mente, você fala, onde eu vou segurar? É igual a minha mãe falava, que ela tinha medo de entrar na água, porque a água não tinha cabelo para segurar, se ela se afogasse. Então, quando a gente fala de tapas da mente, é isso, você não tem cabelo para segurar. Você fala, tô me afogando, não tem cabelo para segurar. Mas e aí, como que acontece isso? Daí a gente entrou no tapas da fala, a gente falou um pouquinho discutindo o assunto, sobre essas questões de, por exemplo, falar a verdade com doçura. Porque a gente, de posse da verdade, a gente vira para a pessoa e de repente fala assim, seu carnista, você precisa parar de comer carne. Então, a gente sabe que os mestres animais não podem sofrer, mas a gente ofender as pessoas para falar essa verdade, então às vezes sai do lugar a coisa, né? E aí tem uma outra coisa que também envolve a fala, que é na hora do silêncio, a gente ficar desconfortável. Então, olha só que tapas da fala delicada. Porque na hora do silêncio, daí tá todo mundo lá no elevador.
E o elevador vai apertando cada vez mais. Daí força você a estar mais perto do corpo da outra pessoa que é desconhecida. Aí você primeiro olha pro sapato, olha pro teto, não tem mapa onde olhar. De algum jeito você tá olhando pra pessoa, seja na visão periférica. Daí você chega uma hora, tipo, levanta a sobrancelha, tudo bem? Aí o outro, que você só levantar a sobrancelha, o outro já responde, tudo bom. Aí ninguém se conhece, ninguém tem o objetivo de falar. Já vira uma conversa. Cadê o tapas da fala? Porque, ou seja, o que fere o silêncio não precisa ser dito. Então, enfim, vamos por esses lugares para chegar no tapas da mente, que é onde purifica essa intenção. Mas outra vez, esforço repetido, não é uma vez só. Muito agradecido, vou pedir para a gente alinhar nossa coluna só para fechar essa parte, agradecer a presença de vocês, eu sei que é domingo e eu agradeço muito por vocês terem aberto esse espaço para que a gente possa estar aqui conversando. Também agradeço muito pela possibilidade de rever algumas de vocês nessa semana, no aniversário do Vitor. Tem gente entrando, saindo nessa semana e eu estou muito feliz. E quem pode estar, mas ainda não confirmou, por favor, venha, que nós vamos ficar muito felizes de comungar nesses dias, nesses momentos com vocês. Pedir para fechar os olhos, alinhar nossa coluna um momentinho. Respirar profundo e lembrar que a respiração também pode ser tapas. Por exemplo, na hora da ofensa, respirar antes de responder é austeridade. Quando a mente ansiosa vai para o futuro e você respira no presente momento, é tapas. Quando a mente, ainda sob a influência da tendência do trauma vivido, respira no presente momento, é tapas. Essa respiração aqui e agora neutraliza todas essas tendências de repetidos pensamentos, emoções e caminhos percorridos. Tornando assim possível que intenções verdadeiramente alinhadas a pensamento, a coração, a ação, sejam vividas. E assim, que o karma que se colha seja compreendido e não um mistério. Porque claras estarão as causas dos resultados e não por trás de uma cortina de fumaça provocada pela penumbra da ignorância. Sopra tudo isso com esse vento da respiração. A tua respiração é o próprio sopro divino. Esclarece tudo. Sopra as nuvens da sua mente como pensamentos que se espaçam, não para que você possa ver a mente, mas para que a consciência emerja de tal forma que você desapareça e a própria vida viva através do que você pensava ser você. Que o bem assim prevaleça, que o amor assim vença. E que o plano divino seja, dessa forma, restabelecido aqui e agora.
Namastê, Hare Krishna. Abrindo os olhos. Agradecida, gente, pelas reflexões. Agradecida. Vou trocar de link. Dá tempo pra vocês correrem no banheiro. Faço votos que continuemos juntos e juntas. É rápido, não vou tomar o domingo todo de vocês. Mas realmente só gostaria de concluir lembrando a pico de lua cheia hoje. Então estamos todos mais sensíveis, todas mais sensíveis. É um momento propício para essas meditações, para reflexões. Existe muito misticismo em volta das luas cheias. E, inclusive, quando a gente fala de seres extraterrenos, que é outro estudo ainda, eles dizem que na lua cheia é quando essas sociedades que vieram antes das civilizações atuais na Terra, de outros lugares, enviam ensinamentos para a lua e a lua rebate esses ensinamentos aqui para nós. Outra vez, existe muito misticismo nesse momento. Então, que a gente possa aproveitar também desse instante para receber no nosso coração coisas que não passam pela nossa mente, mas que eventualmente a gente é acometido e acometida por pensamentos novos e novas formas de viver, novas formas mais alinhadas a esses lugares que independem do ego. Graças, gente. Até já. Beijos.